Eu fiquei 26 horas de trabalho de parto. Aí eu empurrei o John 4 horas. Cheguei em 10, né? Aí o quarto virou inteiro, de repente um monte de máquina, um monte de gente, aquela barulheira, aquela sala gelada, aquela loucura. 10, vai, força, vai nascer. 1, 2, 3, 4 horas empurrando e nada o menino nascer. Aí entrou a chefe de cirurgia do hospital e falou, ó, seu filho tá virado, a gente não tinha visto, mas se ele não nascer, a gente vai ter que ir pra cesariana de emergência. E aí foi aí que essa mensagem maranata explodiu no meu coração, porque foi a única coisa que me segurou. Eu fui gritando. Eu deixei todo mundo doido de tanto que eu gritei. Mas assim, eu não tinha nada pra fazer. Eu tava ali. E essa sensação de que Deus tava me pondo pra viver assim, dizendo assim, é assim que eu vou fazer com a minha noiva. A gente vai fazer uma pergunta. E aí, quando é que você vai pro Brasil? É uma boa pergunta. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda a gente tá aqui e você é o nosso convidado especial para estar junto com a gente, para que a gente possa ter esse tempo de comunhão, de testemunho, de conversa. E eu sempre falo, né, que essa mesa abençoada, mas hoje é um sofá abençoado, porque eu tô aqui na casa, aqui na terra da minha convidada, que já esteve algumas vezes nesse canal, né? É quase dona desse canal aqui. Mas a gente tem mais coisa para conversar. Então vamos embora pro podcast de hoje. Tamires Garcia. Meu amigo. Obrigado por você estar aqui. É sempre bom estar junto. Estamos aqui na sua cidade, na sua casa, né? O Joe nos emprestou aqui esse espaço maravilhoso para a gente gravar. Obrigado, Joe. Muito bom estar aqui. E eu queria trocar uma ideia com você de uma atualizada aí, né? Uma atualizada em tudo que está acontecendo. Uma coisa que a gente acabou não conversando, né? Porque, para quem não sabe, a Tamires está grávida, né? Milagre 2. Esperando Samuel. Glória a Deus, hein? Samuel. É bom. E eu lembro que em conversa, assim, você pensou em parar ali no John, né? E por quê? Você tinha esse pensamento e o que Deus fez também depois? Foi muito doido, assim, a gente, né, teve todo o milagre do John, foi maravilhoso, mas ali quando chegou na hora, perto do fim ali da gestação do John, foi muito maluco mesmo o que aconteceu. Então, quando chegou assim no mês 7 pro 8, eu tinha uma sensação de morte mesmo. O tempo inteiro, era como se a morte fosse uma pessoa do meu lado o dia todo. E eu tava muito preocupada, assim, com o E aí que não era diagnóstico nada, era uma sensação. Não, era uma sensação de morte. E eu Ok. falava, meu Deus, eu preciso me preparar. Aí eu fiz testamento, liguei para advogado, fiz testamento. Tá brincando. Não, fiz tudo. Nesse nível. Com 3 vias, chamei testemunha, deixei tudo. Aí eu falei, não tenho muita coisa, mas eu tenho bastante propriedade intelectual, vou deixar para meu filho, meu marido, né? Então, E o que o Daniel falava? não, ele Você falou assim, eu vou fazer o testamento. ele fala, meu bem, não precisa disso. Eu não, mas ele foi me respeitando, né? Tipo assim, tá bom, você vai te deixar em paz? Então faz, né? Aquela coisa de marido, tudo bem, vai ficar tudo bem, então não tem problema. Não vai usar, né? Ele falou, não vai Sim. usar. Mas aí chegou na 41ª semana, né? Geralmente eles colocam a data prevista de parto pra semana 40 ali. E aí foi mais uma semana, o John não tinha vindo, e no estado que eu tava ali no Missouri, né? Eles só autorizavam esperar até 41 semanas. Se eu não me engano, no Brasil vai até 42, né? Uhum. Aqui também na Flórida, 42, mas lá era só 41. E o John já estava com 4,5 kg, aleluia, 55 centímetros, era um bebezão. E a gente foi para indução de parto. Então, dia 6 de dezembro, não, foi dia 5 de dezembro à noite a gente foi. 8 da noite a gente chegou, já começou a indução do parto. Via Propesa, eu não quis a pitocina, né, que é aquela ocitocina sintética no corpo, eu pesquisei bastante. Tem uma amiga minha, doula, fiquei acompanhando com ela e tal. Aí beleza. Eu já cheguei com dilatação 4, assim, no hospital. Eu tava bem, eu tava progredindo, mas não podia esperar e tal. E aí, ok, né? E eu cheguei num hospital escola. E aí a primeira coisa que eu falei é, eu não quero estudante. Ok. Não quero estudante, pelo amor de Deus. Já tinha ouvido casos, assim, bizarros que tinha acontecido ali. Sim. Mas era o hospital mais próximo da minha casa, era o hospital que fazia sentido a gente ir, a gente foi. Porque aqui também tem aquela coisa muito doida de custo, né? Tudo muito caro. Tipo, Tudo o parto muito do caro. John ficou $80 mil. Você tem ideia? Outro milagre, essa outra parte do milagre. Mas aí, a gente começou a indução e tal. Tava progredindo super bem. Quando eu cheguei em 7 para 8 centímetros, me bateu um medo, assim. E não era nem medo de
tava com uma dor suportável, né, tava doendo pra chuchu, mas era uma dor suportável. E aí eu lembrei de uma amiga minha falando assim, ó: "Depois de 8 centímetros eles não dão analgesia". Aí eu falei: "Meu Deus, eu tô achando que eu vou morrer com essa dor aqui, tipo assim, tá ruim, mas eu não sei se eu aguento a dor 10". Pra mim essa dor 8 de 8 centímetros já é uma dor 10. Então, eu falei: "Ah, vou pedir analgesia". Pedi analgesia, demorou pra chuchu. Quando vieram, a analgesia não pegou, então fizeram, né, a aplicação, mas não pegou. E aí eu tive que cumprir o protocolo de ficar na cama, então não podia mais me movimentar e tal, e aí foi que atrasou ainda mais. Então eu fiquei 26 horas de trabalho de parto, Deus. foi terrível. Eu fiquei 26 horas de trabalho de parto, aí eu empurrei o John 4 horas, cheguei em 10, né, e aí chega 10, pá, chegou 10, vai nascer. Aí o quarto virou inteiro, de repente um monte de máquina, um monte de gente, aquela barulheira, aquela sala gelada, aquela loucura. 10, vai, força, vai nascer. 1, 2, 3, 4 horas empurrando e nada o menino nascer. E a gente tentava de tudo e nada. E aí ele começou a entrar em estresse fetal, eu já estava destruída, já morta, né, sem dormir, sem comer, que aí não deixa você comer, você não consegue dormir por causa da dor e tal. E aí, de repente, a sala fica vazia, sobrou uma enfermeira, assim, com a cara de pânico, e eu já olhando pro Daniel, tipo assim: "Deu ruim aqui, né, algum problema sério deu". Aí entrou a chefe de cirurgia do hospital e falou: "Ó, seu filho tá virado, a gente não tinha visto". E aí o que acontece é que é o seguinte, eu vou te deixar fazer mais 2 forças aí, pra tentar nascer, mas se ele não nascer a gente vai ter que ir pra cesariana de emergência. E aí eu olhei pra cara dela, assim, olhei pro Daniel, falei: "Moça, eu tô aqui empurrando tem 4 horas. Bora. Você acha mesmo que eu vou fazer 2 forças de menino pra nascer? Vamos logo pra sua cesariana, né". Porque assim, ok, não era o meu desejo, assim, era a última Sim. coisa que eu queria, porque assim, a gente não tinha família, eu sei que a recuperação de uma cesariana é muito mais complicada e tudo mais. Mas fomos. Então, demorou ali uns 20 e poucos minutos, a gente foi encaminhado pra sala de cirurgia, foram preparar o Daniel e eu tô lá ali sozinha. Aí começa. Amarra um braço de um lado de cá, amarra outro braço do lado de lá, bota um pano na minha cara e eu: "Gente, não precisa disso, não precisa me amarrar, pelo amor de Deus, cadê meu marido, né, por favor". E aí, eles falaram: "Ó, a gente vai aplicar anestesia pra fazer a cirurgia e tal". Beleza, aplica anestesia, a anestesia não pega. Aí eles já falam: "Ó, o pai Pelo não vai amor poder de entrar, a gente Deus. vai ter que ir sem anestesia, não dá tempo". Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, gente. Não, pelo amor de Deus, pelo menos deixa meu marido entrar pra fazer uma oração". Ele entrou, eu falei: "Amor, ora". Aí ele orou por mim, orou pelo John. Eu falei: "Não, eu vou orar". E aí eu comecei a orar. E eu falei: "Senhor, tá aqui, esses médicos estão na sua mão, eles não sabem de nada". Eu já entendi, eles não sabem nada. Cada um tentou uma coisa diferente, se não for o Senhor aqui, nós vamos morrer. Então eu tô entregando aqui o John na sua mão, e na minha cabeça eu ia morrer, tipo assim, eu já estava Entendi, certa, eu falei: entendi. Eu vou ficar nessa mesa aqui". E aí eu falei: "Senhor, tá aqui a vida do John, o Senhor tem palavras sobre a vida dele, tem promessas sobre ele, usa ele pra tua glória". E ajuda esses não sejam as mãos deles, mas seja as suas mãos, em nome de Jesus, é isso. Aí eu fiquei Daniel saiu, eu fiquei entre uma corda, assim, são flashes, assim, que eu tenho, né. Eu Uhum. tenho flashes, tipo assim, "Ah!", tipo eu gritando, pedindo pra me desamarrar, pedindo pra parar de me cortar e tal, e apagando de novo, que é uma dor insana, assim. Meu Porque, tipo, Deus. quando é a pele, é tipo, beleza, é um corte que é considerável, mas quando chega na parte do músculo, é surreal, assim. Eu falo, dá vontade de chorar de novo. Mas aí, eles tiraram o John, e quando eles tiraram o John, eu tive uma hemorragia. Aí eles me deram anestesia geral, aí eles me apagaram completamente, né, Uhum. put me under, que eles falam. E aí eu tive eclâmpsia e tive a hemorragia. Então, aí a partir daí, eu já estava apagada. Eu só volto quando eu volto já 3 horas depois, eu já tô numa sala pós-cirúrgica, eu acordo gritando: "Pelo amor de Deus, alguém me dá um remédio pra dor", porque a sensação que eu tô tendo é que eles estão me cortando de novo, mas a cirurgia já acabou e eu tô falando e eu para o Daniel: "Não, eles estão me cortando de novo". E o Daniel: "Não, calma", eu escuto um choro lá no fundo, é o John chorando e eu: "Bom, pelo menos tá vivo, tá tudo bem", e eu: pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui". Aí vem um médico, que era o mais gentil ali da noite, né, que apareceu. E aí ele falou assim: "Ó, você tem uma dor 10, eu não posso te dar remédio nenhum, porque você teve uma hemorragia, a gente teve que pra estancar essa hemorragia, a gente teve que te dar muito remédio, Ok. então não vou te dar nada, não posso te dar nada pra dor, senão seu coração para, eu não posso. Então, eu vou te aplicar uma injeção de lidocaína no nervo da sua barriga.
Ele falou: "O que que eu vou te prometer que vai fazer? Não vai fazer nada. Mas eu vou aplicar. O máximo que vai fazer é te dar um alívio aí de tensão e tal, então, talvez de 10 você vai pra 9,5". Ele tinha razão, não fez nada, absolutamente nada. Mas eu não conseguia parar de gritar, e assim, a sensação que eu tinha que era que eu ia botar o hospital abaixo, assim, no grito. E aí, o que que eles fizeram? Me deram tipo aqui chama Benadryl, é tipo um Polaramine do Brasil, que só Aham. deixa você grogue, assim. Droga pra dormir. Então eu parei de gritar, mas eu não parei com a dor. Então eu fiquei assim, fiquei uns 2 dias com a sensação de que eu estava dentro de um caixão. Eu gritava dentro, mas eu não conseguia gritar fora. Tipo, eu estava presa dentro de mim, assim. Foi muito não, foi muito louco. E aí eles me levaram pro quarto, eu e o Daniel deixaram o John na enfermaria pra eu conseguir, né, me acomodar ali no quarto. A mulher empurrou a maca até o lado da cama e falou assim: "Pode ir". Eu olhei pra cara dela, tipo assim: "Como? Eu não consigo nem me mexer, não tem você pode ir". O Daniel ficou indignado, ele falou: "Não, eu carrego ela", aí apareceu uma outra moça, então o Daniel me pegou por um lado, a moça me pegou pelo outro, um por cima, né, outro pelo pé e me levaram, me colocaram na maca. Eu não pude pegar o John, por causa, Uhum, né, uhum. enfim, não tinha força, não tinha nada. E aí, então, também não amamentei nessa primeira semana, ele ficou ali com leite de doador e tal. Quando chegou no terceiro dia, eles entravam a cada 2 horas pra me examinar. Eles vinham, apertavam minha barriga. Eu queria morrer, eu queria matar alguém, eu queria qualquer coisa. E eles me davam, ibuprofeno, tipo, Advil. E aí eu falava: "Gente, vocês não têm nada que vocês possam me dar pra dor?" Tipo assim, nada? Vocês não podem fazer nada. Eles falavam: "Não, a gente não pode fazer nada". Puts. Aí eu: "Tá bom". E aí: "Ah, a gente sabe, é assim mesmo e tal". Eu falo: "Véi, não é assim mesmo. Eu já vi muita mulher ter filho. Não é assim mesmo. Pelo amor de Deus, não fala isso, que senão eu acho que a humanidade já tinha Mas já parado de ter tinha filho". E aí eu pedi pra ir pra casa. Eu falei: "Olha, já que a gente vai ficar aqui, vocês só vão me dar Advil, eu tomo em casa. Eu compro ali na farmácia, eu tomo na minha casa, pelo menos eu vou pra casa. Meu filho pode dormir direito, vocês param de entrar e sair, não tem essa". O Daniel também ia ficar um pouco mais confortável. Eu falei: "Dá alta então". Só que aí antes de eu sair, veio a moça que fez a cirurgia, né. Ela entrou e ela estava eu reconheci o rosto dela, assim, na hora que eu vi. É também impossível esquecer o rosto dela. pra sempre. Não, vai ficar marcada, assim, eu lembro a cara dela pra sempre. E ela entrou e ela falou assim: "Não, eu sei que você pediu alta e tal, mas eu vim te agradecer, porque a gente estava ali, a sensação que a gente tinha era de morte naquela sala, se você não tivesse orado por nós ali, pra gente entender também que Deus é o dono da vida, acho que a gente tinha feito besteira ali naquela cirurgia, então obrigada pela sua oração, tirou o medo que a gente estava ali". E eu com vontade de falar pra ela, assim, um monte, tipo: "Seus malucos". Amém, amém, o Senhor te abençoe e tal. Só que eu voltei pra casa e eu fiquei uma semana sentada no sofá, eu não conseguia deitar. Eu tinha muita dor, nas costas, que eu pensava: "Ah, acho que é do trabalho de parto, que foi muito intenso, né". Fiquei ali agarrada num lençol, fazendo força há muito tempo, devo ter estirado algum músculo. Mas eu deitava, não conseguia respirar, a minha perna foi inchando cada vez mais, foi inchando cada vez mais. E aí quando eu comecei a amamentar, o Daniel vinha, trazia o John, eu amamentava, dava de volta pra ele, continuava sentada ali, só levantava pra tomar banho no banheiro. E voltava sentada. Quando deu uma semana, uns 8 dias que eu estava em casa, aí eu fui deitar. Falei: "Não, eu não aguento mais, eu acho que essa dor já tá porque eu tô muito tempo sentada". Uhum. Falei pra Daniel: "Amor, eu vou ali no quarto, vou deitar um pouco, e qualquer coisa você me chama". E eu deitei e fui pegando no sono. E aí sabe quando você tá pegando no sono, mas você fala assim: "Não tô pegando sono, acho que eu tô desmaiando". Aí eu fui apagando, assim, eu volto não sei quanto tempo depois, o Daniel tá em cima de mim me sacudindo, me chamando, porque eu tinha parado de respirar. Aí eu ligo para o meu amigo, o Felipe, doutor Felipe Silva, que é obstetra, no Brasil, liguei e falei: "E aí, o que que eu faço?". Aí ele falou assim: "Ó, vai para o hospital agora, não tem tempo, vai agora". Só que assim, vai para o hospital agora com um recém-nascido, do agora até a hora que você consegue sair, demora um tempo, né, não é assim. A gente não queria levar o John de volta para o hospital, porque não tinha vacina nenhuma, o melhor lugar para pegar a doença, né, você É. poxa, a gente liga para um casal de amigos: "Gente, vocês podem ficar aqui em casa com o John", e eu pensando: "Vai ser coisa de metade de um dia, ele vai agora, não deve ser grave, não deve ser nada e tal". E aí eu comecei a lembrar: "Poxa, mas isso aí tem cara de tromboembolismo, né, porque perna inchada, com dificuldade de respirar, e vai agora?". Eu acho que ele não quis me assustar, mas isso aqui é grave. A gente chegou lá, deixamos o John em casa, chegamos lá e eu fiquei 6 horas esperando.
Quando eu tô 6 horas esperando, já tô gritando tudo de novo. Porque aí a dor já tá muito intensa, eu já tô naquela cadeira de rodas. E chega uma hora, o Daniel falou pra mim assim: olha, eu vou ali no banheiro rapidinho, eu já volto. E eu falando pra ele: gente, eu tô pós-operatório. Eu tô tipo, presta atenção nisso aqui, né? Ó, Uhum. pós-operatório e tal. Não dá pra esperar tanto tempo assim. Vocês tinham que pelo menos fazer um eco. Oi, gente, e aí? Alguém vai atender e tal e nada. E o Daniel saiu pra ir no banheiro. E quando ele tava fora, eu comecei a sensação de novo que eu ia desmaiar. Passou uma enfermeira. E eu juntei nela e falei assim: eu acho que eu vou desmaiar. Ela me olhou de baixo em cima assim e falou assim pra mim: você tá no hospital, é um bom lugar pra desmaiar, pode desmaiar. E saiu. E eu fiquei assim, tipo, não é possível. Então, eu acho que foi um misto, assim, dessa loucura toda, com o fato de que eu não tava no meu idioma, eu não tava no meu país. O povo fala assim, tipo, é que você não sabe o que é e tal, não sei o quê. Mas quem não foi tratado aqui de saúde nos Estados Unidos não faz ideia. As pessoas não têm, assim, eu ouço falar muito disso, né? Não tive nenhuma experiência, mas falam que o conhecimento intelectual, tal, é superior aqui, né, e tal. Mas a questão humana do tratar o outro nessa questão da saúde não tem Eu comparação. acho que nem em questão de conhecimento, Mas sabe? é que eu digo Mas de, assim, tipo, tecnologia. universidade. Não, tecnologia. Tecnologia, né? Tecnologia, eles são muito bons. Sim. Mas tem muito americano, inclusive, que sai daqui e vai no Brasil ser tratado pelos médicos do Brasil. Porque a tecnologia não equipara com o conhecimento e com a humanidade, né? O tato, né? E aí, eu apaguei. Eu volto, o Daniel tá me segurando. Aí eles me levam pra uma outra moça que me dá alguma coisa ali pra me sedar, pra eu parar de chorar, pra eu parar de gritar da dor. E aí alguém, parece que iluminado assim pelo Senhor, lembra, presta atenção no meu prontuário e percebe que eu tô pós-operatório. Aí me puxaram já desesperados, tipo assim, meu Deus, ela tá com esse sintoma, né, sem conseguir respirar, com a perna super inchada, dor no peito e pós-operatório. Poxa, isso aqui é grave. E aí me levaram pra uma salinha e já falaram, ó, suspeita de tromboembolismo pulmonar, você não vai sair daqui tão cedo, vamos fazer uma tomo. Aí gente, eu só sou alérgica ao contraste. Não vai dar pra fazer a tomo. Se vocês precisarem do contraste, não posso fazer. Aí eles falaram, né, a gente vai precisar do contraste. Então vamos ter que ligar pra um especialista, não sei o que lá, de um exame. Era alguma coisa nuclear, não vou lembrar o nome que não é em português, mas era alguma coisa nuclear. Depois de umas horas, me levam pra fazer esse exame e aí volta, né? Ó, tá aqui a mancha do trombo, tá aqui no pulmão. Qualquer momento pode subir pro seu coração, a gente vai fazer uma cirurgia, pulmão e coração. Aí nessa hora eu falei, eu vou morrer. Peguei meu celular. Não, eu falei, poxa, eles não conseguiram lidar com a cesariana. Eles vão me matar, uma cirurgia pulmão e coração, eles vão me matar. Eu tô com certeza que eles vão me matar. Estão com esse plano. Abri meu celular e comecei a digitar notas. Tipo assim, então eu escrevi uma cartinha pra Daniel, assim, amor, ó, tá aqui, foi maravilhoso tempo juntos e tal. O dia que o Senhor liberar você, caso de novo, né? Fui falando pra ele. Fica triste, mas não por muito tempo e tal. Ó, assim, assim, assim. A aliança que a gente ganhou de casamento leva pra Raina pro dia que ela casar. E fui falando, né? Deixei uma carta pro John. Falando pra ele, filho, meu desejo é que você seja amigo de Deus, que você não se ressinta dele por não ter sua mãe. Escrevi pra Val, deixei um bilhetinho pra ela, escrevi pras minhas irmãs. Enfim, escrevi pra pessoas assim, da família, deixei uma cartinha, mas pra outras fui deixando notas. E no final escrevi uma mensagem pra nação. E eu lembro que eu escrevi isso, eu coloquei. Essa aqui é minha mensagem, minha última mensagem pra nação brasileira. Eu dei tudo, eu gastei tudo. Eu fui fiel até hoje ao Senhor, tá aqui. A minha oferta, a minha parte tá feita. Deus precisa levantar alguém que vai clamar pelo Brasil. Deus precisa levantar alguém que vai interceder pelo Brasil, um povo, não uma pessoa. Tá aqui. A minha vida foi a mensagem que eu pude, cheia de erros, cheia de falhas, mas tá aqui, né? Eu creio que o Senhor ainda vai derramar sobre a nossa nação, mas o Senhor também tá esperando a gente se levantar. Deixei e saí. Fui fazer mais uns exames, e aí, é engraçado que o moço que foi me levar, ele tinha algum problema com coordenação motora, era a primeira semana dele. Então ele me batia em tudo, Foi muito doido. E aí eu sou brasileira, eu fui tentar aliviar, tipo assim, né? Ele me batendo, então eu fiz uma brincadeira, ele ficou mais rígido ainda. E aí nessa hora que saudade do Brasil, né, cara? Que coisa. Eu tô tentando aliviar pra você que você tá me batendo de um lado pro outro e tal.
Pedi pra ir no banheiro, quando eu voltei, pedi desculpa pro cara. Eu falei, ó, me perdoa, é que eu sou brasileira, a gente é brincalhão, mesmo em momento assim mais tenso e tal. Não tava querendo ofender o seu trabalho e tal. Eu sei que você tá aprendendo, você tá começando. E eu, meu Deus do céu, né? E aí, um outro senhor foi me levar pra mais um exame. Eles trocaram a pessoa, acho que, né, devo ter ofendido o rapaz. E aí, eu comecei a cantar. Eu falei, poxa, mas eu acho que são meus últimos fôlegos, né? Então eu vou cantar. E aí eu comecei a cantar, tipo, espontâneo, de Salmo 23, né? Even if I walk through the valley of the shadow of death, you're with me, né? Então, tipo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, estás comigo, estás comigo. E o moço que tá atrás de mim começa a falar, oh, que música bonita, que música é essa? Eu falo, não, não, é uma música de Davi, eu tô colocando a melodia aqui agora e tal. Fui explicando, o nome dele era Dave. E aí, ele foi falando, você conhece alguma outra? Eu falei, vou puxar um inglês aqui, Amazing Grace. Aí comecei a cantar Amazing Grace, ele veio comigo, no meio dos corredores, né, do hospital, os dois cantando alto, foi muito engraçado. E eu perguntei pra ele, né, se ele conhecia o Senhor, e ele falou que até os 17 anos ele seguia no evangelho, mas que ele tinha muitas perguntas. E todas as vezes que ele se aproximava com uma pergunta, alguém dizia pra ele, você não pode fazer perguntas, isso é falta de fé. E depois de um tempo ele desistiu de Deus e virou ateu. E aí eu pensei, poxa, será que esse é o último cara que eu vou levar pro evangelho? Que era bem mórbido, assim, mas era tipo assim, mano, acho que essa é a última pessoa que eu vou levar pro evangelho. E eu comecei a falar pra ele de tipo, não, pra mim o evangelho tem mais perguntas que respostas, né? Exato. Inclusive, quando Jesus fala com os discípulos, ele fala, naquele dia nada me perguntareis. Então, naquele dia a gente vai ter resposta, mas por enquanto a gente tem muitas perguntas. E Deus é um Deus de perguntas. Onde você tá? Onde tá seu irmão? Será que esses ossos podem viver? Né? Filho do homem, o que você vê? Então eu falo, Deus também é um Deus de perguntas e tal. Eu fui evangelizando ele ali, relembrando ele dos fundamentos que ele mesmo disse que tinha, daquilo que ele cria e tal. E aí me deparei cheia de perguntas, né? Tipo, Deus, meu, que palhaçada é essa? Tipo assim, você tá de brincadeira, né? Tipo, não bastava tudo, agora isso aqui, eu vou morrer aqui? Tipo, nesse buraco, no meio do nada. Não, você tá brincando. Sem ver minha família há tanto tempo, não é possível. Eu mal segurei meu filho, tipo, senhor, que bagunça é essa, né? O que o senhor tem na cabeça? O que o senhor quer com isso? Porque eu tinha certeza, pra mim, eu ia morrer ali. Voltei desse último exame, e aí veio o médico, falou assim, ó, daqui a pouco a equipe de cirurgia vai vir te buscar e tal, nós vamos fazer, enquanto isso, perna pra cima, colocaram aqueles, tipo umas botas, assim, de apertar, né, e voltar, E aí, de repente, consegui respirar, e eu já tava, a dor no peito começou a ir embora, minha perna começou a desinchar sozinha, e eu sentia paz do Senhor, assim, entrando no quarto. Mas o mais louco é que eu procurava Jesus, assim, tipo, sobrenaturalmente, assim, sabe? Então, tipo, quando eu tive meningite, eu tive uma visão de Jesus. Jesus entrou no meu quarto. Foi a primeira vez que eu vi Jesus. Foi muito louco. Então, eu acho que eu tava esperando isso, assim, sabe? Tipo, sei lá, uma palavra profética, qualquer coisa. Tipo assim, ó, filha, tô aqui. E eu procurava Jesus e nada. E assim, óbvio, pela fé. Então eu sabia, o Senhor tá aqui. Mas eu falava, a sensação que eu tinha, tipo assim, poxa, justo agora? Agora que eu precisava, o pior momento da minha vida, agora que eu precisava de você, você me deixou? Tipo assim, não, faz isso não. Eu achei que a gente era amigo, né? Poxa. E aí eu fiquei assim, aquilo me magoou, assim, eu fiquei muito magoada com Deus, assim, fiquei muito ressentida com Jesus. E eu fiquei assim, uns 2 meses que eu não queria orar, não queria ler a Bíblia, eu tava assim, de mal, sabe? Ali passou, veio esse desinchou, voltei a respirar e tal, ficou tudo bem, eu tava grata pelo milagre, mas eu tava assim. E aí não precisou de cirurgia? Não precisei de cirurgia, eles me dispensaram meio que sem resposta, tipo, infecção renal. Toma esse antibiótico, vai pra casa. Voltei pra casa e fiquei naquela raiva, assim, eu tava com raiva. E aí, beleza, aí foi quando vocês foram em casa. Né, a gente tava naquele período, chegou ali janeiro, fevereiro, mais ou menos. Vocês foram em casa e a gente foi mostrar a casa, olha que bênção, olha aqui o nosso milagre. Olha aqui, tava tudo bem, por fora tava tudo bem, mas eu dentro, eu tava assim, eu tava esmagada. E aí eu lembro que tava contando pra vocês e na mesa a Val falou assim, eu me lembro de Teresa de Ávila, né? Ela disse, se é assim que trata seus amigos, não me admira que tenhas tão poucos. E aquilo me bateu, assim, na hora aquilo parecia um soco na minha cara, assim. Eu fiquei slow motion, assim, um período, assim, e tal. Só que já tinha desde que eu saí do hospital, assim, eu tinha
uma mensagem, assim, era como se o Espírito Santo estivesse pulsando dentro de mim. E eu sem querer orar, sem querer ler a Bíblia, eu tava de brava, e o Espírito Santo, assim, tipo, pulsando, assim, ó. Lembra do ritual do ciúme. Lembra do ritual do ciúme. E eu não quero lembrar do ritual do ciúme. Não quero ir lá olhar número 5. Não quero saber. Não quero saber. Aí um dia de madrugada, uns 2, 3 meses mais ou menos depois que eu tava amamentando o John, foi uma luta pra amamentar, porque, tipo, é muito importante a primeira hora, os primeiros dias ali, com você pegar o bebê, fazer aquele contato pele a pele, Todo. amamentar. Então foi uma luta, assim. Ele, ó, tirava o John e o sangue pingava, assim, dele, na boca. Era meu. Então, assim, foi surreal. Foi tudo que podia. A sensação que eu tinha era tudo que podia dar errado, deu errado. E eu não podia falar assim, agora chega, não tem nada, nada mais pra dar errado, porque eu tinha medo de, tipo assim, não, ainda tem coisa pra dar Criar errado. alguma calma. coisa. E aí, eu não tive coragem de ir, você ter ideia, não tive coragem de ir pra minha consulta pós-parto. Tipo assim, eu não queria que nenhum médico me via, eu não queria pisar naquele hospital de novo. Foi bizarro, assim. E aí eu tava amamentando o John, eram umas 4 da manhã, assim. E aí eu sentei. E aí eu falei, não dá pra eu ficar assim com Jesus, né? Tipo, poxa, é Jesus, né, cara? Tipo assim, eu que tô errada aqui. Não importa o que Não esteja importa o que acontecendo, for. ele nunca tá errado. Eu tô errada. E aí eu tô ali amamentando ele e eu lembrei de uma música do Cirilo, que ele fala, é a ti todo louvor, toda glória pra sempre. E o refrão diz, que o teu nome seja levantado aqui e entre as nações. Que o teu poder seja manifestado aqui e entre as nações. Que a tua glória seja proclamada aqui e entre as nações. E que as maravilhas que tens operado se cumpram aqui. E ali eu me vi de madrugada, sozinha. Não tinha ninguém pra ajudar, não tinha, nossa família não estava lá, entende? Por mais que você tenha amigos, é diferente, né? Quando você tem a sua família ali num processo de enfermidade e tal. Então o Daniel teve que lidar com tudo, assim. Eu não conseguia levantar, não tinha força pra levantar da cama. E aí eu, lembrando dessa canção, comecei a cantar assim, em pensamento mesmo, né? Chorar muito, assim, que o teu nome, Senhor, levanta teu nome aqui. Não tem nada de extraordinário acontecendo, é a coisa mais ordinária do mundo. É uma mãe amamentando seu bebê. Tipo, não tem nada especial aqui. Mas levanta teu nome aqui, né? Deixa isso ser pra sua glória, porque se essa palhaçada toda foi em vão, então era melhor você ter me levado mesmo. Mas se isso aqui vai ser pra sua glória, então levanta teu nome aqui nesse quarto essa noite. E aí eu senti a presença do Senhor, assim, a sensação que eu tinha é que eu tava, tipo, num sol escaldante, assim. E a presença do Senhor veio com um balde de água gelada, assim, tipo, pra me dar um renovo, assim, sabe? Foi muito louco. E aí, o Espírito Santo falou pra mim, escreve pra mim qual que era o seu plano de parto. Eu tava com o telefone do lado, abri, o John aqui, né, mamando, e eu abri aqui e eu escrevi, né. Tá bom, desde o dia, lá atrás, no meu aniversário, quando o Senhor falou que nos daria um filho. Eu estudei tudo que eu podia estudar, eu fiz todo o curso, eu conversei com todas as mulheres mais velhas que eu conhecia, eu li tanto de livro, eu fui para as escrituras, tudo que eu precisava saber sobre filho e criação de filho, eu mergulhei, eu fiz tanto curso, Douglas. É Eu mesmo. estudei muito sobre parto, sobre gestação, sobre fisiologia, tudo, o que acontece com a mãe, o que acontece com o bebê, eu sabia tudo, toda a teoria eu tinha. E aí eu falei assim: "Ó, a minha parte eu fiz". E aí tá aqui, é o meu pensamento, eu falei: "Então o Senhor, a minha parte estava aqui, eu me planejei, eu estudei, eu orei, eu procurei conselho, eu fiz curso, fiz tudo". Mas aí quando eu coloquei mais aí, né, porque aqui também, acho que no Brasil é assim também, mas eles pedem um plano de parto, tipo assim: "Ah, se for normal, como é que você quer que a coisa seja conduzida? Que horas corta o cordão umbilical?", essas coisas assim. Se for cesariana e não tiver como, beleza, mas como é que você quer que a coisa seja conduzida? A sensação que eu tinha é que, assim, tudo o que eu tinha pedido foi ao contrário, tudo. E aí eu fui ver meu filho 3 horas depois que ele, o Daniel viu o John 3 horas depois que ele nasceu. Eu não sei o que aconteceu com o John, da hora que ele saiu até a hora que 3, eu não faço ideia. E aí, aquilo pra mim era né, tudo era surreal, assim. E aí eu tomei 1 minuto pra respirar, assim, pra tomar um fôlego, e o Senhor falou pra mim assim: "Eu sou mais glorificado na sua morte do que no seu plano". Aí, assim, de novo, era aquele soco na minha cara, assim. E a sensação que eu tinha é que eu estava tendo uma visão, eu estava de olhos abertos, mas eu estava na minha mente, assim, como se fosse uma imaginação, mas eu Uhum. conseguia descrever a cena. E era como se eu fosse uma testemunha da morte de Lázaro. Foi muito louco, assim, foi uma experiência Ok. muito maluca. E aí era como se eu estivesse dentro do texto, assim. E aí, era como se ele falasse, a sensação que eu tinha é como se ninguém falava, né, era só uma visão, mas era como se, tipo, tivesse Marta e Maria, e ele falando: "Não, vai lá, chama Jesus, envia uma galera pra chamar Jesus, porque eu acho que vai dar ruim aqui e tal".
E aí elas iam e tal, e todo mundo falando em volta, assim, naquela cara de preocupação, e Lázaro em paz. Tipo, não, Jesus tá vindo, gente, relaxa, ele é meu amigo, vai dar tudo certo. E aí passa um dia, o rosto de todo mundo descaindo, assim, e as cochichas, eles não eram amigos? Por que ele não tá aqui? Eles não eram amigos e tal. E nessa esperança de que Jesus apareceria, Lázaro morre. Sim. E Jesus nem pro enterro apareceu. E aí, que amigo, né? E aí eu me deparei com aquela cena, tipo, Jesus diante do túmulo, né, de Lázaro e falando pras pessoas, tira a pedra. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, realmente, se Jesus tivesse seguido o plano de Marta, de Maria, talvez até de Lázaro, o nome dele não teria sido glorificado, Lázaro precisava morrer. E eu falei, amém, Senhor, então tá bom, né? Então, nesse... E aí me lembrei do que a Val tinha me dito, né? Da frase da Teresa de Ávila. E ali eu me senti privilegiada, tipo assim, o Senhor me considera uma amiga, mas fiquei considerando, será que eu ainda quero continuar sendo amiga de Deus? Não, de verdade, assim, tipo assim, será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque é muito doloroso. E aí, dia seguinte eu tava lavando louça, e aí tava ali e eu comecei a cantar, né, um espontâneo pro Senhor, assim. Será que o seu amor vai ser assim, tão violento, que não vai me poupar da dor até o Senhor me ter por inteiro? Será que teu espírito vai ser assim, tão ciumento, que marcará o encontro no extremo do meu sofrimento? Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro. Nada irá me separar de ti. Na armadilha da euforia, serei teu. E na armadilha da agonia, eu serei teu. E aí ali eu fiz a minha declaração pro Senhor, porque eu ainda quero ser seu amigo. Custe o que custar, venha o que vier, eu ainda quero te conhecer. E aí eu tava ali, né, deparada de frente com o ritual do ciúme, que a escritura diz que quando o espírito de ciúme enchesse o coração de um marido, ele levaria essa esposa diante do sacerdote e ele faria ela beber uma água amarga. Ele pegaria o pó da terra, misturaria com água, faria ela beber água amarga. Se ela tivesse sido fiel, na intimidade deles, ela ia conceber. Ela ia dar à luz a um menino, uma criança. Mas se ela tivesse sido infiel, ela ia ter tipo um mioma, assim, e ela ia descair e ela ia morrer. Aquilo ia ser uma maldição dentro dela. E todo mundo ia saber que aquele marido tinha ciúme e que ela tinha sido infiel. E aí, a sensação que eu tinha era que o Senhor estava me pondo de novo para viver a mensagem, sabe? É isso, porque Hebreus vai falar sobre isso, né? É a sombra e a revelação, né? E é tão interessante que em 1 Coríntios o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, isso é um grande mistério. E ele tá falando sobre marido, esposa e tal, mas ele fala, isso aqui é um grande mistério. Mas eu não tô falando do marido e da esposa. Eu tô falando de Cristo e da igreja. Então, eu ficava olhando para essa sombra, né? Ok. A sombra e a revelação. E percebendo de que... E aí foi aí que essa mensagem Maranata explodiu no meu coração. Porque foi a única coisa que me segurou. Porque se fosse a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento, né? Pra mim era tortura. A sensação que eu tava tendo, assim, eu tava me conformando com Jesus na morte. Eu tava, não tô brincando, eu tava amarrada assim. E os caras me torturando e eu não podia fazer nada. Cortando, né? Eu só não fui muda, porque eu fui gritando. Eu deixei todo mundo doido de tanto que eu gritei. Mas assim, eu não tinha nada pra fazer. Eu tava ali. E aquela tortura ia acontecer. Eu não podia fazer nada. E essa sensação de que Deus tava me pondo pra viver assim, dizendo assim, é assim que eu vou fazer com a minha noiva. É assim que eu vou fazer com a minha igreja. Eu vou permitir. Porque o espírito de ciúme, aí você vai olhar, né, no original mesmo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo encheu o coração do noivo de zelo pela sua esposa. Ele quer saber se ela é fiel. E aí não tem jeito, você tem que beber água amarga. Você tem que se apresentar diante do sacerdote, e ele é o sacerdote, é diante dele, né? Ele é o marido, ele é sacerdote, ele é o espírito, é ele. Só que aí é pra saber no final, você foi fiel, né? Você foi fiel. E aí eu falei, essa era a minha declaração, eu quero ser achada fiel, né? Que tá lá em Apocalipse. Ele diz, e foram achados diante do trono e do cordeiro, chamados, escolhidos, é legal ser chamado, é legal ser escolhido, né? Todo mundo, muitos são chamados, poucos escolhidos, todo mundo usa como se, tipo assim, tá vendo? Eu sou o cara, fui escolhido. Mas ele fala, permaneceram diante do trono, chamados, escolhidos e fiéis. E pra gente saber se a gente foi fiel, Deus tem a sua lei, né? Ele aplica isso. E foi diante dessa mensagem, assim, que explodiu no meu coração, que eu entendi. Eu falei, tá bom, Senhor, é isso. Que o Senhor nos encontre fiéis, né?
que o Senhor nos encontra fiéis. Porque a única coisa que fez a dor ter sentido foi olhar pro rosto do filho. É. Então, quando eu vi meu filho ali, é isso. Eu passava de novo, entendeu? Por ele, eu passava de novo. E aí foi essa sensação que eu tive, assim, no Senhor, quando a gente contemplar a beleza de Jesus. Então, toda dor perde o sentido, né? Você fala, Leves e momentâneos. leves e momentâneas não podem se comparar com essa glória, né? Só que aí, na carne, eu falei pra Daniel, falei, meu bem, eu não vou mais ter filho. Assim, eu não dou conta mais. Uhum. E, só que assim, pra gente, é um milagre de todo jeito. Então a gente não tinha o controle de, assim, vou ter filho, não vou ter filho, não tinha como. Mas por todo o tempo que eu falava pro Daniel, amor, não consigo, não. Eu falava pra Jesus, por favor, não me dá filho, não me dá filho. Não me dá mais filhos, por favor. Eu não vou conseguir. Mas aí eu comecei a olhar pro John, né? E eu pensava, puxa, é muito egoísmo da minha parte eu falar um negócio dele. Imagina. E eu pensava 2 cenários. Imagina se acontece alguma coisa comigo e com o Daniel. O John tá sozinho na vida. E aí eu pensava, poxa, imagina não acontece nada, mas a gente entra na velhice. Ele tá sozinho pra cuidar de 2. É 1 pra 2, não é justo. E aí acho que o Espírito Santo foi amolecendo meu coração ali e tal. E aí a gente teve essa migração, né, de Kansas pra Flórida, que foi, a gente até falou disso, né, na outra vez. Uhum. E foi muito bom, foi maravilhoso, mas nesse período da nossa vida também foi um momento, emocionalmente foi muito desgastante pra gente, assim, foi de muitas dores, né. E aí eu lembro um dia eu estava dirigindo, era setembro, uma semana antes da gente gravar o álbum O Senhor Não os Ídolos, eu gravei 17 de setembro, né, 2024. Aí, eu estava no carro dirigindo, assim, colocando essa situação diante do Senhor toda e falando: "Senhor, poxa, né, a gente fez tudo que pôde, o melhor que pôde, mas tá aqui, o nosso coração fica quebrado, não tem jeito, Uhum. a gente sente", né. E aí, eu falei para o Senhor, eu falei: "Senhor, se o Senhor quiser me alegrar, dá um filho pra mim, dá outro filho pra mim. Eu acho que eu vou entender do Senhor, que o Senhor quer alegrar o meu coração. Se o Senhor quiser me dar mais um filho". Ali eu abri meu coração de novo pro Senhor. E aí no dia seguinte da gravação, a gente ia fazer o clipe da música Te Amar. E estava tudo programado, né, o pessoal estava lá em casa, a gente gravou lá em casa mesmo. E aí eu falei: "Gente, só espera aí". Aí eu subi, peguei uma roupinha antiga do John, que era pequenininha, que eu guardava, assim. Desci, e o Daniel olhou pra minha cara, assim, do tipo, eu falei: "Ó, não tô grávida. Calma, calma, não tô grávida". Eu falei: "Mas quem sabe? Vamos registrar. Vamos registrar o John te entregando esse macacãozinho. Quem sabe o Senhor não quer nos presentear, né, de novo". E aí a gente gravou, e em outubro a gente engravidou. E tá aqui o Samuel. E é isso, eu brinco com as minhas amigas, eu digo pra elas assim: "Eu entreguei a vida pra Jesus, o útero estava junto". Exato. Então, por mais eu achei muito doce da parte do Senhor, assim, até porque ele é dono da vida, né. Sim. Mas ele respeitar esse momento de, tipo assim, eu precisava respirar, eu precisava de curar desse trauma, de assim, né, e colocar diante dele, assim, do tipo: "Beleza, se eu precisar passar isso aqui de novo, promete que dessa vez o Senhor vai estar comigo". Pelo menos, assim, deixa eu respirar, ou então pode ser diferente dessa vez, assim, mas de realmente confiar no Senhor. E muita gente me perguntou assim: "Ai, você não ficou com medo de ter o segundo filho e pensar que vai ser tudo igual?". Claro, é óbvio, eu sou gente. Mas eu acho que é a pergunta da minha vida, né. Você vai confiar no Senhor? Exato. E eu decidi fazer isso. Eu falei: "Tá bom, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar que se ele quiser O fazer igual". maior desafio que a gente tem, né, e aí todos os âmbitos, pequenos e grandes, é nós vamos ser guiado pelo quê? Né? Eu vou tomar essa decisão baseada no quê? E aí, você tem medo, É. então é ele que vai te falar o que você vai fazer. Você tem feridas, É. você tem a cultura e a pressão social, você tem o que é que tá te guiando. É. E aí, é essa escolha do evangelho, né, que é eu vou ser guiado pelo Espírito Santo, que é o nosso maior desafio da vida, né? É, todo crente. A gente tá até brincando, né, com o Daniel. Olha, parece que toda vez que a gente fala, eu nunca tenho um anjo ali do lado anotando. Ah, é? Nunca. Né, porque eu sei da sua história, que é nunca vou morar nos Estados Unidos. Nunca Depois vou. em Kansas, eu nunca pra Flórida, eu nunca vou. Depois eu não vou ter mais um filho. Aí nós vamos. É, tem jeito. Né, não lembro quem que falava, Deus não me respeita. Deus não me Deus respeita. não me Deus não me respeita mesmo.
Mas é bom ele fazer a vontade dele. Que bom que ele não nos respeita, porque as nossas vontades são tão limitadas, né? A gente não consegue ver além, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é realmente isso, né? É a grande mentira da teologia da prosperidade é que você não vai sofrer. Isso é a grande mentira, né? Agora, há uma grande mentira de um outro espectro, é que é um sofrer por sofrer, né? E não. A grande questão é que todo mundo vai sofrer. Crentes, incrédulos, ímpios e os amigos de Jesus, mas a diferença é, você vai sofrer com propósito. Acho que o desespero, se chamou de tortura, né? Seria o sofrer sem sofrer por sofrer e terminar no inferno. Imagina. Essa vida aqui, com todos os seus desafios. Agora, qual é salvação? É sofrer, mas com propósito, que é leve e momentânea, porque você sabe o que está esperando. E você até escreveu um livro, a última vez que a gente se encontrou, né, foi falar dele, que foi Maranata, meus irmãos, né? Saiu por causa dessa parte. Aí eu compartilho bastante sobre o ritual do ciúme. Sim. Sobre o marido e a esposa, como que o Senhor quer fazer. E o que a mensagem que me sustentou, né? E é a que sustenta. E assim, eu percebi assim, uma estratégia satânica mesmo de roubar essa mensagem da igreja, né? Não, fale sobre várias outras coisas. Deixa isso aqui como se fosse uma classe especial. Só que ela é o evangelho, né? Jesus morreu na cruz, salvou você, ressuscitou, Espírito Santo dá vida eterna, mas essa esperança bendita da glorificação é parte fundamental para o estilo de vida que ele está nos pedindo, né? Então eu queria te encorajar a ler esse livro, Maranata, meus irmãos, ok? A Tamires também escreveu o Aquieta Minha Alma, que aí eu acho que tem muito a ver com isso que ela compartilhou, de qual é a construção de um amigo de Deus, né? Então aqui é uma jornada de 365 dias para o coração de Deus. Eu acho que essa mensagem, ele está atrás de amigos. Ele está atrás de amigos. Não é servos no sentido de escravos, no sentido de ele é um chefe, mas pessoas que vão fazer ao lado dele, sim, esse ministério, essa jornada, mas amigos, né? Como ele termina dizendo para os discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos, porque vocês sabem tudo do meu coração. Então é uma jornada para o coração de Deus. Então esse é um devocional de 365 dias, de 52 semanas, que vai te abençoar muito, todo interativo, é muito legal. Se você não conhece, você precisa conhecer, com muita música. E a gente está lançando também o Força e Feminilidade, é um livraço muito legal. Por quê? Deixa eu te falar por que você gosta tanto do podcast, por que você acompanha tanto o podcast, por que você está aqui há alguns minutos com a gente, porque são histórias. Você acabou de ouvir uma história que é cheia de lições e que nos abençoa tanto, né? E eu até ouvi uma coisa muito legal. A Bíblia, ela te fala das leis, te fala de conceitos, mas ela é um grande estudo de caso. Né? É um livro de um estudo de caso. Então, essa aqui é a lei. Deixa eu te mostrar Abraão vivendo e não vivendo. Deixa eu te mostrar Moisés pisando na bola e vivendo. Deixa eu te mostrar Israel. Né? Então, o que você acabou de falar é uma narração, uma história. Isso nos abençoa tanto, né? E o podcast é uma coisa que está em alta, por quê? Porque são histórias, né? Então, o que é esse livro aqui? São histórias. 20 histórias, 20 biografias, lógico, mais resumidas, de grandes mulheres de Deus da história. Então, por exemplo, tem aqui a esposa de Calvino. Sabe qual que é a história da esposa de Calvino? Tem da esposa de Moody, tem aqui também a Catarina Vambora, tem também a mãe do Jonathan Edwards, a esposa do Jonathan Edwards, a mãe do John Wesley, né? A Susana Wesley. Então, assim, tem muita história legal. Tem a Susana Spurgeon, a esposa do Spurgeon. Então, de mulheres que não ficaram famosas, assim, mas que eram peças fundamentais do que Deus estava fazendo na história. Então, vai te abençoar muito. O que eu vou fazer? Vou deixar os 3 livros juntos com frete grátis aí para todo o Brasil, beleza? Então, você pede os 3, tá com frete grátis. Vou deixar o link para vocês aqui. A gente vai fazer uma pergunta. Eu coloquei nos stories, vou gravar com o Tamires, o que vocês querem perguntar, né? E uma que surge toda hora é: e aí, quando é que você vai pro Brasil? Quando é que vocês vão pro Brasil? Quando o John pisará em sua terra? É uma boa pergunta. Assim, documento tá aí, né? Meu documento tá aí. Eu posso sair tem uns anos já, né? Uhum. Mas o Senhor não me dá um
vai, sabe? Já, Sinal verde. teve 2 conferências já do Dizascope que eu falei, bora, Jesus, agora vamos e tal, agora vamos e tal. E não, assim, Sim. e não. E foi até uma coisa que a gente compartilhou, né, na conferência que a gente estava juntos, é uma vida de deserto, né? Assim, quando a gente olha para o protótipo, né, João Batista, ele escolheu viver no deserto, né? Um lugar desconfortável. E aí, é claro, tem pessoas que elas vão assistir de longe, elas vão dizer assim: desconfortável nos Estados Unidos, eu quero ir fazer missões nos Estados Unidos, blá blá blá. Só que Deus conhece o coração de cada um, entendeu? Sim. Deus sabe que eu disse a vida toda: eu nunca vou morar fora do Brasil, eu amo demais o meu país, o cheiro. Essa terra tem um cheiro, entendeu? O meu país tem um cheiro. E eu sinto falta do cheiro do Brasil todo dia. E eu morava em São Paulo, eu sei o que é a Praça da Sé, entendeu? Eu andava de metrô, tá tudo certo. Mas o meu país tinha um cheiro, tem uma cultura, tem um idioma, tem um jeito, eu poder saber o nome do meu porteiro, o nome da mãe dele, o nome da filha dele, de onde que ele veio evangelizar o cara e tal. Aqui é completamente diferente. A saúde é muito diferente, é tudo diferente. Comida. Então, é uma oferta ao Senhor, assim, porque... E uma coisa que as pessoas não têm ideia é do espiritual e da igreja. Meu Deus. Entendeu? Só não faz E ideia. nós vivemos um momento muito especial no Brasil, assim, num sentido assim de tipo muita fome, né, e tal. E aí vocês, a gente tá envolvido com a igreja, é um deserto. É mesmo. Eu depois que a gente lançou o último álbum, alguém comentou assim, tipo assim, nossa, se eu tivesse aí, eu tava jogado no chão, rolando, exato. e eu falo, cara, a minha vontade era, mas assim, aqui é outra realidade. E podem ser até brasileiros. Sim. Mas Tem pessoas que amam o Senhor, mas é outra forma. Mas é outra realidade. E aí você fica assim, em tudo você fica, não é o meu país. Mas a sensação que eu tive, e até uma das músicas que foi agora, foi por causa disso, Ouvidos pra Te Ouvir. Quando eu lançar o vídeo inteiro, eu tenho uma ministração que eu compartilho um pouco sobre isso. Mas eu falando pro Senhor, poxa, que saudade do meu país, cara. Que saudade da minha comida, que saudade do meu povo, da minha família, dos meus amigos. Né? E óbvio, você faz amigos. É óbvio. Mas é diferente. Eu tô aqui há 5 anos. Eu tenho amigo de 20 no Brasil, entendeu? Então, assim, faz diferença, né? Faz diferença. Tempo, a pessoa que te conhece, é diferente uma amizade de 5 anos, uma amizade de 20 anos. Então, aqui a vida é diferente também, tudo é longe. Tipo, você chegar num lugar 1 hora. E aí você não tá na casa de alguém tomando um café sempre. Você vê a cada 15 dias, você vê uma vez por mês. Quando dá, se você for muito intencional. Se você não for também, você vê a cada 6 meses, sabe? Então, é diferente. Mas foi a minha oração de novo. Não me deixa aí se você não for. Não me deixa estar se você não tiver. Se é pra me perder, me deixa aqui. Eu vou me perder aqui no seu abraço mesmo e tal. Eu quero ir onde você for, estar onde você está. E eu não tô dizendo que Deus não tá no Brasil, não é isso. Ou que Deus tá aqui. Mas pra minha estação... Que Ele quer pra você. Que Ele quer de mim. É isso, entendeu? E não sei se quando o Senhor tirar dos Estados Unidos, se é pro Brasil que a gente vai. Quem sabe não é pra sei lá, pra um país aí no Oriente Médio, uma coisa assim. Que é a nossa oração. Mas o que a gente faz? A gente abraça o Brasil com oração, entendeu? Com adoração, a gente levanta diante do Senhor no português, né? No nosso idioma, a gente vai diante do trono da graça, falando, Senhor, tá aqui nossa tribo, nosso povo, nossa língua. E a gente tá aqui oferecendo ao Senhor, sabendo que é uma vida peregrina, né? O apóstolo Pedro fala isso, ele diz, você não pode esquecer que você vive como peregrino e forasteiro. Então, sabendo que não é nem o Brasil, nem os Estados Unidos, sua pátria é celestial, né? Sua pátria é do alto. Então, quando eu coloco em perspectiva, eu tenho uma outra lei para cumprir. Exato. Eu tenho uma outra comida que eu como, né? Jesus falou isso, eu acho maravilhoso. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha família é daqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, essa tem que ser a nossa vida. E tem sido nossa oferta mesmo ao Senhor, assim, de... Não sei quando eu vou no Brasil. Muito doido, né? Porque se a gente olha na perspectiva da utilidade... O quê? Né? Nossa, onde eu sou útil, onde eu poderia estar fazendo uma grande obra e um ministério e tal. Estar lá agora seria... o que o pessoal mais pergunta é, você tem agenda aberta? Eu não tenho nem agenda aberta. Eu sou uma mãe. Exato. É isso, eu sou uma mãe do segundo filho que vai nascer, eu sou uma esposa, eu sou uma amiga. Eu sou Tamires, entendeu? Então, é muito bom ser eu. E aí uma pergunta que surgiu aqui, que eu achei bem legal, que eu queria te ouvir, era
Que conselho você daria para um jovem, uma jovem ministra, principalmente essa parte de adoração, de música, né? Você falou, né? Um dos seus serviços hoje para o Corpo de Cristo tem sido a música e tal. E há muitos anos já é. Que conselho você daria para alguém que fala assim, cara, eu sinto que eu tenho essa vocação, vou entrar nessa aí. O que você diria? Tá. Tem alguns. O primeiro é se esconde. É o primeiro de todos, né? Porque eu tô nessa jornada aí tem uns anos, né? E todo mundo que eu conheço que tem um desejo grande de aparecer, assim, não de aparecer num pejorativo, tipo assim, mas de ir pra fora o mais rápido possível, são esses que quebram a cabeça. Primeiro, então, se esconde, e aí se esconde no Senhor, se esconde na sua palavra, se esconde em oração, se esconde na vida da igreja. Quer ver um músico, assim, quebrar a cabeça mesmo é perder a vida da igreja. Que, por exemplo, eu não entendo. Um ministro fala assim, Deus me chamou e tem 30 agendas no mês. Não faz sentido. Deus não te chamou pra isso, entendeu? Não é, Deus não te chamou. Quando você fala de 2, 3 finais de semana fora, se você não tá inserido no contexto da igreja durante a semana, Deus também não te chamou pra isso, entende? Então, Deus não faz nada à parte do seu corpo, né? Nada à parte da igreja. Então, se você não tá vinculado a uma vida de discipulado, a prestação de contas, sabe, de realmente vida da igreja mesmo. Se você não pode servir na sua igreja, você só serve se você tá lá fora, né? Coisas assim, é perigoso. Então, se esconde aí. Legal. E aí é impressionante, porque quando você tá na vida da igreja, é a própria igreja que fala assim, opa, irmão, tá na hora. Não tá na hora. Calma. E tá submisso a isso é muito saudável. Porque tem hora que você pode achar, tipo assim, agora, tá na hora. Por quê? Porque Deus me deu uma música. Essa mesmo agora, que eu te falei do Ouvidos Pra Te Ouvir, eu escrevi ela tem 10 anos. Uau. Assim, tem 10 anos essa música. Mas não era a hora dela, entendeu? E tem música que nasceu tem um mês que nós vamos gravar. Mas é isso, é você tá discernindo dentro do corpo, você não discerne sozinho, né? Então, esse esconder-se, né, no Senhor, na sua legal esse palavra. do corpo que você falou, porque uma coisa que a gente recebe direto, e é isso de parte, vamos chamar assim mais de pregação, de ensino, ou de música, poxa, minha liderança não me reconhece, né? Mas é parte disso, né? Eu tenho certeza que tá na hora, né? E o corpo tá falando, não, o corpo tá errado, né? E tem as suas exceções, né, de lideranças, que é bem característico, né, de lideranças abusivas e tal, mas no geral, no saudável, que é o que é a maioria, as pessoas pensam que é porque o mal dá mais ibope, mas a maioria dos cristãos que amam o Senhor estão lá, estão fiéis, não são abusivos, tá tudo certo. Então, a igreja, uma igreja saudável, ela tá entendendo o tempo do Senhor, sabe? E a Bíblia diz isso, que é a respeito do sábio, né? O sábio não discerne só como, ele também discerne quando. E não tem como você ser sábio sozinho. Tipo assim, eu não tenho toda a sabedoria sozinho. A revelação completa do Senhor, ela tem que ser coletiva, né? Até que todos cheguemos à medida de Cristo. Então, esse esconder-se, né? Tá submisso à vida da igreja, prestar contas, não deixar a família para trás, isso é super importante. Porque a gente também vê muitos ministros que se levantam, Deus me chamou, aí fica lá a esposa e o filho o mês inteiro em casa, ele volta, são estranhos. E é essa vida que vai te proteger, sabe? Porque quando você tá fora, você é o cara, entendeu? Você chega lá pra pregar, você é o Douglas, você é uma bênção, entendeu? Mas quando você volta pra casa, você deixou a meia e não colocou dentro do cesto de roupa, você que não lavou a roupa, você, tem esse defeito, tá com remela nos olhos, entendeu? Então, assim, esse lugar te protege. E isso é real. Isso é real, exato. Lá porque um pouco aquilo é um mais recorte. fantasioso, né? É um recorte de algo que as pessoas nem veem. E tanto que a gente vê tantas pessoas assim que não têm, depois estouram um tanto de escândalo. Por quê? Porque elas estavam sendo aplaudidas por um recorte que elas estavam ali, talvez até performando. Mas esconder-se é o essencial para quem tá na música. Se você não estudar música, vai ser um desastre. Então estuda a música, pelo amor de Deus. Se desenvolve, porque as pessoas acham que tem, tipo, tem toda uma mística atrás disso, né? Tipo assim, eu não posso porque Deus me deu um dom, então se Deus me deu um dom, é Deus que vai fazer. Não é Deus que vai fazer. É tipo você falar pra um cara assim, eu tenho uma vocação pra fazer medicina, Deus vai me dar o diploma. Não vai. Se você não for lá pra estudar, você não vai ter o diploma. Então, vai estudar campo harmônico, vai estudar, aperfeiçoar no seu instrumento, violão, vai fazer uma aula, canto, vai fazer uma aula, em nome de Jesus, cuida da sua voz. Então, é também se preparar. Legal. Pra que quando o Senhor te chamar, você tá pronto. Tá com as ferramentas à mão. E aí, saber, tá junto, né, com pessoas que estão
que estão entendendo isso também do Senhor. Então, é muito bom você ter músicos que estão mergulhados todos na palavra. Porque às vezes você tem um ministro, aí o cara fala assim, um ministro de louvor. Aí o cara que tá tocando guitarra, a gente fala, legal, eu quero saber só da música. E aí não funciona. É um equilíbrio. Inclusive, se você tiver que escolher um, que eu acho que não deveria ser uma coisa pra escolher, mas aí fica com a escritura, fica com o relacionamento da palavra, etc. Mas se você entendeu, ó, Deus me chamou pra isso, o mínimo que você pode fazer é se aperfeiçoar nisso, né? E eu acredito que, inclusive, a gente tem hoje uma grande carência de canções autorais, assim. De alguém que vai pegar musicalmente. Musicalmente é bom, mas ele é fera, assim, na teologia. Ele pode fazer o que... Enfim, a gente vê na própria escritura, salmos didáticos, né? Você ensina ao povo de Deus a sua palavra pela música. Porque é isso que a música tá fazendo. Ela tá moldando uma cultura. Ela tá moldando a sabedoria do povo, que o povo pensa de Deus, o que o povo pensa da vida. Né? Exatamente. Eu vi até um dia desses um cientista político falando, você quer saber a qualidade da educação do país? Procure a qualidade da música do país. Então, se você... o que o governo entrega, né? Ele tava falando de política, ele tava falando de ciência política. Então ele dizia, o que o governo entrega como música, como cultura para o seu povo? É essa a educação, é isso que ele está querendo doutrinar, ensinar ao seu povo, porque tá na música, né? E quando a gente olha na escritura, todas as vezes que Deus vai implementar uma nova cultura, um novo pensamento, tem uma música. Então quando vem Moisés, é uma música. Ele vem, ele abre a parada com a música. Quando vem Débora, é uma música. Quando vem Davi, é uma música. Quando vem o próprio Paulo, Colossenses, é uma música. Romanos, a profundidade das riquezas, é uma música. E aí quando a gente vê lá no final, Apocalipse, se você olhar a condenação, ele fala, não vai mais se ouvir som de música. Cara, uma vida... É muito louco isso. Pensar que uma vida sem Deus é também uma vida sem música. Caramba. É parte da condenação. Você fala, não vai mais ouvir. Quem não tiver no Senhor, quem não tiver sobre quem enviar a condenação mesmo, a Escritura diz, lá não vai ter som de lira, som de harpa, não vai ter som de música. Então, a música, ela tá ligada à revelação de Jesus, né? Ela tá ligada à revelação do plano de Deus. E aí a gente olha, por exemplo, Jó, ele diz, o Senhor fala para ele, você estava lá, por acaso, quando eu estava criando tudo e as estrelas cantavam? Então, até na criação, assim, tudo. Então, eu acho que se você almeja isso, você tem esse desejo, você tem essa vocação, é uma ótima coisa. Mas faz direito, porque também está completamente vinculada, relacionada à revelação que você tem de Deus, né? E óbvio, a revelação é progressiva. Se você pegar as músicas que compõe há 20 anos atrás, é diferente em melodia, é diferente em estruturação, é diferente em mensagem. Sim. 20 anos depois é diferente. Eu sei que daqui 20 anos, se eu estiver aqui, né? Se o Senhor não voltar, volta, Senhor. Vai ser diferente também. Mas a gente precisa ser fiel àquilo que o Senhor tem plantado hoje, né? Muito bom. Recentemente você lançou um novo projeto e você tomou a decisão de cantar uma música composta por outro. Né? Primeira vez. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. É mesmo? E foi uma música muito especial para muitas pessoas, né? Na nossa nação, que foi do Gregório McNutt, né? Ensina-me Deus a permanecer. Você juntou duas, né? Isso, Cântico da Montanha e Ensina-me Deus. E como é que foi essa decisão de gravar essa canção e quem foi o Gregório na sua vida? Tá. Olha, o Gregório teve um grande impacto, assim. Grande impacto na minha vida. Eu conheci ele em 2008, no Decol, Curitiba. Ele, enfim, teve várias situações ali. Ele foi colocado dentro de um container. E ali dentro do container as pessoas iam até ele para receberem oração. E eu tinha ministrado ali também. Já com 14 anos eu já tava ministrando. Mas eu ministrei ali também. E aí ele veio, orou por mim e tal. E a partir daí eu comecei a seguir ele. Então, eu descobri onde que ele ia ministrar e eu ia escondido, porque eu tava nos contextos bem ruins, assim. Mas eu ia escondido. E era a única pessoa por quem eu quebrava a regra, assim, sabe? Mas por muito tempo ele também foi a única pessoa a me incentivar no chamado. Não tanto musical, assim, mas... Mais profético, assim. E ele era a única pessoa a dizer pra mim, Tamir, você não tá louca. Tipo assim, é isso. Não deixa ninguém parar a sua paixão por Jesus. A coisa que ele mais falava pra mim, não deixa ninguém parar a sua paixão por Jesus. E aí, sempre que eu chegava num lugar, era muito interessante. Ele sempre tinha ministrado pouco tempo antes. E as pessoas me olhavam e falavam assim, é você, Gregório falou de você. Ele falou e tal, e eles descreviam o que ele falava e tal. Então, eu fui desenvolvendo um relacionamento com a família, né, com ele, com a Mônica.
Depois veio a Catarina, veio o Fletcher. E então ele me marcou muito, assim. E óbvio, quando as pessoas falam assim, Gregório, tal, o Gregório foi um cara maravilhoso, ele também teve seus defeitos, tá? Uhum. Então ninguém tá anulando isso. Ele era radical e tal. E ele mesmo, no fim, assim, depois que a Catarina nasceu, que foi a filha mais velha que ele tem com a Mônica, né? Que foi a esposa do segundo casamento, porque a Cecília faleceu, né? A primeira esposa dele. Então, quando ele teve a Catarina, ele mudou completamente, assim. Ele mesmo reconheceu, assim, tipo assim, alguns excessos, porque, óbvio, ele estava marcado pelo luto na época da sua primeira esposa, ele estava marcado com aquela dor de ver tantas coisas que eles se reuniam, os ministros se reuniam antes, oravam e diziam: ó, nós não vamos vender o nome do Senhor, nós não vamos fazer nossa própria torre, nós não vamos construir o nosso próprio ministério e abandonar uns aos outros, depois virar um competição do outro. E ele viu tudo isso acontecendo na mesma época, né, do luto Pode amargurar, então né? ele ficou assim, e aí ele bateu em todo mundo, ele, né, mas a mensagem dele não estava errada, é a maneira, né, ele mesmo reconhecia e tal. Então ele costumava dizer que ele estava mais enternecido, pelo fato da Catarina chegar, tinha amolecido o coração Uhum. dele, então foi refazendo alianças, foi muito lindo de ver. Mas uma coisa que eu vi, no Gregório, assim, que me marcou muito, é que ele ele nunca se importou com nada da terra, nunca, então assim, todos os direitos musicais dele ele nunca recebeu nada, ele nada. Só que assim, aí ele partiu, né, ele partiu e a família dele ficou, e todo mundo tinha abandonado tudo pra seguir aquilo que Deus estava movendo através da vida dele. Então quando ele se foi, a família também ficou desamparada. Uhum. E aí a minha dor, assim, eu tenho uma dor pela justiça, tenho a impressão que eu tenho uma dor pela justiça. E eu senti injusto, como nós, como igreja brasileira, a gente recebeu tanto desse homem. Foram 30 anos, não foram 3 anos, foram 30 anos da vida dele no Brasil. E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, eu sei como é difícil abandonar o seu país, né? Deixar o seu país e tal. Então ele deixou tudo, ele deixou a herança do pai, ele deixou muita coisa. Pra estar no Brasil, sem ter suporte fixo financeiro de lugar nenhum. Então ele vivia de fato pela fé. E aquilo que era um recurso na mão dele, poxa, a música dele, Cântico da Montanha, foi disco de platina no Brasil numa época que era impossível, pensa. E ele nunca ligou, entendeu? Uhum. E aí, quando eu olhei para aquilo, e eu olhei, poxa, mas ele deixou a sua família estar aqui, né? O papel da igreja é cuidar do órfão e da viúva. E aí a gente fala tanto, né? Vamos fazer, mas poxa, de alguém que a gente recebeu tanto, como que a gente não tá fazendo por Mônica, Catarina e Fletcher? Como que a gente, como igreja, não tá fazendo? E aí eu liguei pra Mônica e falei: "Mônica, ó, me autoriza e tal". E eu sei que muita gente tinha pedido, eu me fiquei muito honrada, assim, fiquei muito mesmo. E ela falou assim: "Não, pra você eu vou liberar você", né, e tal. Tanto que ela ela brinca comigo, assim, né: "Seu papai deve estar orgulhoso", né, porque ele me tratava como se fosse uma filha mesmo, sabe. Entendi. Foi muito precioso. E é até interessante, assim, que as as boas etapas da vida, assim, eu lembro que eu estava no dia anterior do meu casamento, assim, me deu uma dor, assim, cara, uma tristeza, meu Deus do céu, o Gregório não tá aqui, né, pra ver. Vou me casar, ele não tá aqui pra conhecer meu marido. No dia eu estava no trabalho de Olha parto do só. John, chegou uma hora eu abracei o Daniel, falei: "Gregório não tá aqui, ele não vai conhecer o John". Então, eu Então, sinto muita meio que falta. foi Foi há um espaço de pai aí nesse seu é, coração. um amigo, assim, ele foi muito, muito precioso. Ele foi por 10 anos, né, ele foi a única pessoa, pensa, era a única pessoa de que eu olhava e falava assim: É isso que eu quero. é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser assim, eu quero amar o Senhor desse jeito e tal". E foi muito doido, porque eu brincava com ele, eu falava assim: "Gregório, você não se atreva a morrer sem fazer comigo o que o Leonard Ravenhill fez com você". Eu brincava, a gente brincava assim. E aí, no último período ali de férias, ele estava passando 3 semanas em Fortaleza, e eu tinha ganhado uma passagem pra visitar as minhas amigas em Fortaleza. E aí eu estava tentando arranjar da gente chegar, pra eu chegar, poder encontrar com ele e a sua família, né. Só que aí ele foi embora, não lembro agora, ele foi embora acho que tipo dia 23, dia 24 de janeiro, e eu cheguei no dia seguinte, a gente não conseguiu. Então a última vez que a gente se viu foi numa ministração em outubro, era 16 de outubro do ano anterior, que foi 2016, que ele faleceu em 2017. E aí, quando ele estava ali e tal, ele faleceu dia 26 de janeiro, e pra mim, assim, eu lembro que quando eu recebi a notícia, assim, cara, eu batia na mesa, não acredito e tal. Eu liguei pra Mônica, Mônica, pelo amor de Deus, fala que é mentira isso aqui. E ela: "Não, Thamires, é verdade". E ela estava em São Paulo, ela tinha ido ministrar na Imosp, e ele estava em Londrina, tinha ficado com as crianças, e eu falei pra ela: "Então eu vou pra Londrina". Ela: "Não, calma, deixa eu ver".
que ela tava pensando em trazer o corpo e tal, e aí foi isso, trouxeram o corpo. Quando a gente chegou no velório, eu só chorava, aí o Judson me abraçou, e eu lembro que eu falei pra Judson assim, foi: "Judson, como que a gente vive num mundo sem Gregório, cara? Como que a gente vai viver num mundo aqui que não tem Gregório pra dar na nossa cara, pra tipo assim, vocês estão todos desviados, vocês têm que se arrepender". E aí ele: "Calma, minha filha, vai dar tudo certo, o senhor tá no controle e tal". E aí, nisso ele falou meu nome, né, e aí veio o Gerson, que até então eu não conhecia, e ele falou assim pra mim: "Você que é a Tamires?". Aí eu fiquei tipo: "Eu sou uma Tamires, não sei se eu sou a Tamires que você tá falando". Aí ele falou: "Não, é você, vem cá". Ele me trouxe à parte e ele falou assim: "O Gregório estava na minha casa, e eu estava com ele os últimos dias, né, nas suas férias. E aí quando ele soube que vocês não iam conseguir se encontrar, que a sua passagem ficou para o dia seguinte, ele me pediu pra ajoelhar, e ele impôs as mãos sobre mim, ele orou por você, enquanto pôs as mãos sobre mim". E aquilo pra mim foi tão marcante, assim, porque foi uma coisa assim, meu amigo lembrou de mim, sabe. No último momento, assim, Ele sabia? ele sabia, assim, foi tanto que toda a história, né, de como ele foi encontrado e tal, deitadinho, assim, e tal. Então, eu me senti muito amada, assim, foi aquele último momento, disse assim: "Vai minha filha", tipo assim, "não deixa ninguém parar a sua paixão por Jesus, vai, né". E aí quando eu pedi pra Mônica, eu pedi por isso, assim, porque eu queria honrar o seu legado, mas também porque eu queria poder abençoar a sua família. Legal. Então todo o recurso dessa canção, de onde vier, Spotify, YouTube, qualquer coisa, toda vez que isso for reproduzido, todo o recurso vai pra família, Muito bom. né, vai para o órfão, vai pra viúva, porque eu acredito que nós temos uma dívida com essa família. Uhum. Eles abriram mão do seu pai, eles abriram mão para que ele pudesse servir a nação, e hoje a gente tem que cuidar deles, né. Muito bom. É isso. Uma última pergunta, antes da gente encerrar. Alguém perguntou, eu acho que é legal, a resposta aos nossos podcasts anteriores, né? Vivi em um ambiente abusivo, fui muito machucado e tal, saí. Como é que se recupera e entra de novo e se entrega numa igreja saudável? O Fábio Bravo pregou na nossa igreja lá nas semanas anteriores sobre generosidade, e ele falou um negócio muito forte que eu não tinha parado e pensado, né? Ele falou assim: poxa, quantas pessoas entregaram muito dinheiro em lugares abusivos, entregaram tempo, entregaram força, entregaram seus dons em lugares abusivos, né? E aí agora hoje estão em lugares saudáveis e não ofertam, não trabalham, não entregam, e aí fica até essa coisa ruim, né? De tipo assim, eu patrocinei aquilo e hoje aqui eu tô sentado sem fazer nada, sendo que eu sei que agora é saudável, né? Então ele tava falando sobre é necessária essa cura para que você até faça a mais. Você termina sua vida dizendo, eu fiz a mais no saudável do que eu fiz lá, né? Como é que foi esse processo para você acreditar na igreja, então? Sim. Então eu acho que o primeiro passo é sempre você olhar onde você errou. Porque, óbvio, tem a parcela dos abusivos, dos Com loucos, certeza. mas tem a parcela onde você não fez nada, tem a parcela onde você permitiu, tem várias coisas, né. E olhar pra isso e reconhecer qual que era o pecado, primeiro. Era idolatria? Era vaidade? O que que era? Era a Qual era o seu necessidade? benefício, né? Era a necessidade de impressionar as pessoas? Era não reconhecer, sua própria identidade, e aí acreditar em qualquer coisa que as pessoas falavam a seu respeito, e aí se tornar aquilo, se moldar? Era a necessidade de querer fazer parte de um grupo tão grande, que você escolher qualquer grupo que mencionasse o nome de Jesus e aí vai? E a nossa, falta de ser bíblico, né, porque Jesus falou: "Cuidado". Então, eu acredito que alguém que saiu desse ambiente, a primeira coisa que ele tem que abordar é com cuidado. Sempre com cuidado. Por quê? Porque você não sabe, você tá cheio de machucado. E aí, entender também que uma pessoa que tá ferida, qualquer Reladinha. reladinha dói o mundo todo de novo. Então, entender que vai precisar de cura, vai precisar da ação do Espírito Santo e vai precisar da ação da igreja. Porque não tem como você pegar outra pessoa doente pra te curar, você precisa pegar um saudável, que até vai ter suas cicatrizes, né. Eu gosto muito de uma frase, não vou lembrar de quem agora, mas somente um curador ferido pode compreender a dor do outro. Muito bom. Então, quando aquele instrumento de cura na sua vida, ele já foi ferido, ele sabe como dói, então ele vai com cuidado, né. Mas, quando a gente tá num lugar saudável, e a gente reconhece onde foram os nossos pontos, aí a gente cuidar primeiro pra não cair nos mesmos pontos, né. Então não se submeter cegamente,
Não, é tudo você vai conferir na escritura. O apóstolo Paulo chamou os bereanos de nobres. Por quê? Uhum. Ouvindo a mensagem de Paulo, e eu não conheço nenhum Paulo hoje em dia, Exato. ouvindo a mensagem de Paulo, eles iam ver, vamos ver se é assim mesmo na escritura. E isso não é ceticismo, isso é bíblico. Uhum. Então as pessoas, às vezes, elas têm medo de tipo assim, ai, eu fiquei cético. Não, você ficou responsável. Não é que você tá dizendo isso aqui não é de Deus, você tá dizendo vamos olhar o que a escritura diz pra gente conferir se aqui é de Deus. Amém? Estamos submissos, né? Agora, essa é a primeira parte. Ponto 2. É você olhar para a igreja de Jesus, Ok. tá? Por quê? Se você ficar o resto da vida olhando pro que estava errado, nunca mais você vai para canto nenhum. E aí você estabelece o padrão, né? E acho que você vai poder falar melhor sobre isso do que eu, mas o trauma, ele tem um lugar, né? E aí quando a coisa vem, é quase como se você revivesse. É. E aí você se lembrar, eu não estou naquele lugar. Primeiro, não é o mesmo lugar, não são as mesmas pessoas, não é. Vamos olhar o que Eu não que é sou a mesma isso. Eu pessoa. não sou igual, né? Então, olhar para o saudável, entendeu? Olhar para o saudável. E aí se envolver e permitir a vida da igreja. Porque se você também chega num lugar e você é o cara, ninguém sabe da sua história, ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe as feridas que você carrega, você vai viver esquivando de tudo. Uhum. Mas quando você de fato entra na vida da igreja e você fala assim, ó, tá aqui, ó. Aqui que dói, quando você fala tal coisa, dói aqui. Quando você faz dessa maneira, e eu sei que não tem nada a ver, mas dói assado. E quando você traz essa humanidade, dizer, olha, eu não sou o cara, eu sou alguém ferido, tá? E permitir que a vida da igreja vai te curando, e você vai fazendo isso em contextos saudáveis, aí você toma consciência do evangelho. Uhum. Pra mim, esse é o ponto central. Tomar consciência do evangelho. Porque antes, e é duro assumir isso, mas por que você dava a oferta que você dava? Entendeu? Esse é o ponto. Ah, eu dava a oferta que eu dava porque eu tinha medo do gafanhoto ser um demônio, pensa. A maioria dos cristãos que eu conheço, Era medo quando ou dizimam, ganância. tipo assim, eu dizimo porque senão o demônio gafanhoto vai me pegar. E não tem demônio gafanhoto. Não tá escrito nada disso. Eu tava falando para agricultores, tava falando de gafanhoto. Então, assim, nada a ver. Mas ou fica nessa parte medrosa, ou tipo assim, não, porque se eu der muito, então Deus vai me dar mais. Uhum. Mas alguém que entendeu o evangelho, por que eu oferto aqui? Pelo avanço do evangelho. Cara, aí quando você... Não, cara, eu quero louvar o Senhor com tudo que Ele tem feito sobre mim. Eu quero pegar essa mensagem que alcançou a minha vida e tem me curado, eu quero que essa mensagem vá para mais pessoas. Então eu oferto mesmo, eu dou mesmo. E aí e é impressionante que as pessoas falam assim para mim, quanto que tem que dar? E aí, no Novo Testamento, a gente tem cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Mas é muito estranho alguém que estava disposto a dar 10% por obrigação, não conseguir dar 20% por alegria. Eu não tô estabelecendo um padrão, você entende? Mas se o mínimo que você dava por obrigação era 10%, por que raios agora que você tipo assim, porque segundo meu coração só vale 1%. Mas era 10%. E é muito louco, porque você vê assim, diz uma coisa do Antigo Testamento, tal. Eu nunca ouvi ninguém falando isso, falando assim, porque eu quero dar 20%. É sempre... eu quero usar a teologia para justificar a minha avareza. Né? Exato. E é isso, é olhar o nosso papel, entendeu? O nosso... Onde foi ali que... eu dava porque eu queria mais, eu dava porque eu tinha medo. Então... E aí, a hora que você compreendeu o verdadeiro evangelho, aí você viver segundo o evangelho. Porque se a gente vai viver segundo o evangelho, Jesus diz sobre a sua igreja, minha amada, és toda bela. Em ti não há defeito algum. E aí, quer dizer que nós não vamos ter intercorrências entre irmãos? Não, mas é que nós estamos olhando para a igreja de Jesus da maneira que Jesus vê. E aí fica mais fácil submeter. Glória a Deus. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Ansioso pro próximo. Eu também. Quando você tiver com seu terceiro filho, a gente grava. Sim, abençoa essa mãe. Obrigado, meu Deus abençoe muito. E assim, o nosso desejo, né, é que seja um parto muito tranquilo. Amém. Seja assim, que você tenha todas as experiências, né? Amém, você tenha essa outra também. Tô falando pro Senhor me dar a força das hebreias pra eu parir em casa. Amém. Aquela coisa louca. Nem chegou ainda a parteira, já tá aí. O Daniel segurando lá. Amém. Amém. Vai ser uma benção. E obrigado por compartilhar o coração aí para nos abençoar. Obrigado você também que ficou aqui com a gente, assistindo, acompanhando.
Como eu disse, tem os 3 livros aqui e pede aí pra vocês, a gente vai colocar frete grátis, tá? Vou deixar o link na descrição aqui, ó, Aquieta Minha Alma, Maranata Meus Irmãos, Força e Feminilidade, o nosso lançamento, e também todas as músicas da Tamires, inclusive essa nova do Gregório, eu quero que você acompanhe lá também, tenho certeza que vai te abençoar muito, vou pedir até para eles colocarem os links aqui na descrição também. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Alguém que te deseja e da sala do trono.